Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre gestão de arquivos, né? Vamos dar continuidade a essa aula de número 3 e vamos continuar falando aqui sobre gestão de arquivos. Dentro aqui de gestão de arquivos, nós temos alguns pontos importantes. Nós vamos estar falando aqui para vocês, né? Vamos dar continuidade. Nós falamos na aula anterior, nós falamos sobre por que criar uma metodologia estruturada para arquivos e documentos impulsionado no crescimento. E aí nós falamos também sobre qualidade de gestão de dados, gerenciamento em empresas de dados seguros, quais são as principais dicas para arquivar documentos de forma eficiente, entenda as características dos documentos da empresa. E hoje nós vamos continuar falando, né, e vamos entrar aqui em triagem dos documentos. O conceito de triagem se confunde com avaliação, dado que ambos os processos relacionam com a depuração da massa documental, descartando arquivos sem valor e mantendo os que trazem alguma relevância à empresa. A partir dessa ação, procede-se à imediata distribuição de arquivos de acordo com a classe e a fase documental. E aí nós vamos entrar aqui, né, nos nossos slides, falando um pouco aqui sobre essa classe documental. Corrente em uso atual, intermediário, armazenamento provisório, com possibilidade de acesso esporádico, e permanente, arquivos definitivos. Quando a gente fala dessa questão dos arquivos, pessoal, arquivamento provisório, é aqueles documentos que tem que ficar à disposição ali da empresa por um determinado tempo, e depois esses arquivos irão, né, para uma pasta de arquivo definitivo. Isso aqui, quando a gente fala da questão dos arquivos fixos, né, dos arquivos físicos, aqueles arquivos onde nós colocamos a documentação ali de papel, as pastas, tudo separadinho. Bom, aí vamos aqui dar continuidade. Quem atua com base em documentos digitais, entretanto, reduz pelo menos 90% desse esforço, uma vez que existem muitas plataformas que automatizam a distribuição de contratos, declarações, propostas e etc., tornando possível arquivar documentos sem intervenção humana. Bom, quando a gente fala dos documentos digitais nas plataformas digitais, a gente consegue reduzir em 90% esse esforço. A gente não tem mais aquela questão dos arquivos provisórios, dos arquivos permanentes. Então aqui nós já jogamos tudo numa pasta onde esses arquivos serão permanentes. E dali diante, a gente precisando desses documentos, com um simples clique, né, em uma busca rápida, a gente consegue qualquer documento que a gente precisa, quando isso está bem organizado em uma plataforma digital. Bom, deixa eu dar uma virada aqui para ver se melhora aqui um pouco. Pronto, aqui melhorou. Vamos aqui dar continuidade. Estabeleça regras. Vamos dar uma entrada aqui. Estabeleça as regras
para acesso aos documentos. Isso aqui também é muito importante, a gente estabelecer algumas regras para a gente poder acessar esses documentos com mais facilidade. Estabelecer regras também para a gente poder inserir esses documentos em uma plataforma. Isso ajuda na hora que a gente precisa fazer uma busca desses documentos. Como medida de segurança, tanto com relação à integridade dos documentos quanto ao funcionamento administrativo da empresa de forma geral, é preciso que sejam criadas regras não somente para arquivar documentos, mas também para acessá-los. É muito importante a gente criar essas regras. Isso vai ajudar muito na hora que a gente precisar de um documento, principalmente em questões fiscais. Isso é muito importante, pessoal. Além de constituírem práticas que visam a proteção de dados, essas ações ajudam a harmonizar o workflow administrativo da companhia. Tal alinhamento é essencial, uma vez que possibilita o controle de manuseio de arquivos de modo a evitar erros e extravios. É muito importante porque quando a gente fala de extravio de documento, isso gera prejuízos para a empresa. Por exemplo, chega uma fiscalização, a empresa pede um tipo de documentação para a empresa. Se esse documento tiver sido extraviado, a empresa vai levar uma multa e o dono da empresa pode levar até um processo administrativo. Aqui nós temos a questão, hoje ele está aqui, tá? Documentos. Tanto os documentos digitais quanto os impressos precisam de locais apropriados para serem armazenados. Ou seja, os documentos não são jogados em uma pasta digital ou jogados em um arquivo fixo. Eles precisam ser organizados. Então a gente precisa ter esse cuidado com os documentos. E todo documento de uma empresa é muito importante. Por isso, uma etapa importante para o estabelecimento de estratégias de otimização no ato de arquivar documentos é a escolha dos espaços destinados à guarda documental. É preciso que essa definição leve em conta a infraestrutura da empresa a fim de não onerar o seu orçamento. Ou seja, nós temos que analisar, né, quanto que a empresa tem, se a empresa tem recurso para poder fazer investimento nessa questão de arquivamento de documentos, se ela não tem, porque nós não podemos também onerar a empresa, né, trazer aí grandes prejuízos para a empresa, ou às vezes querer armazenar de uma forma que vai gerar um custo muito alto que não é adequado à empresa. No caso de arquivos em papel, a companhia deve pensar em aspectos físicos como salas disponíveis, armários, pastas, fichários, necessários assim como ventilação, iluminação, condições de temperatura adequada para preservação do material impresso. Os arquivos digitais demandam preocupação com a empresa com que tipo de mídia lhe servirá suporte, especificamente com relação à segurança e à capacidade de armazenamento no local escolhido, seja ele físico ou em nuvem. De toda forma, arquivar documentos em via digital é muito mais simples e seguro. Ou seja, quando nós fazemos arquivamento digital em uma nuvem ou uma plataforma, é muito, 10 vezes, 1 milhão de vezes mais seguro do que os arquivos físicos, porque esses arquivos físicos eles podem deteriorar com o tempo, pode acontecer um incêndio, pode queimar, então assim, muitas coisas podem vir a acontecer e você perder os dados que você tinha ali guardado, armazenado. Então os arquivos digitais eles são mais seguros, mais rápidos, mais fáceis de ser acessado, documentos com mais agilidade para você encontrar esses documentos. Então, de qualquer forma, os arquivos digitais hoje, né, têm sido uma bênção na vida do comerciante, dos empresários. E até mesmo nós, né, como pessoa física, nós aí utilizamos essas plataformas
digitais hoje para salvar as nossas fotos. Nós temos o Google Drive também, onde nós armazenamos nossos documentos e nos ajuda muito. Bom, a aula de hoje é isso. Desejo a vocês aí uma excelente noite. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.